E, pessoal, a Delegacia de Homicídios da Polícia do Rio de Janeiro encontrou os corpos dos suspeitos de matar os 3 médicos na cidade. De acordo com a polícia, os criminosos seriam traficantes. Foram encontrados 4 corpos em 2 carros abandonados. E agora eu queria saber de vocês, porque nas redes sociais, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli, disse que a Polícia Federal segue colaborando com o governo do Rio para elucidar os fatos, identificar e também punir os envolvidos. E o próprio governador do estado, Cláudio Castro, fez uma manifestação. Eu queria trazer a fala do governador agora. Vamos lá. Temos? Não existe por engano. Eu queria garantir que as investigações, elas continuam. Nós não iremos parar por aqui. Não é porque se acharam corpos que as investigações vão terminar. Elas vão continuar, serão ampliadas. Iremos até o fim. Bom, o governador Cláudio Castro fez essa manifestação e o Ricardo Capelli também fez uma publicação nas redes sociais. Vamos trazer aqui para a nossa audiência acompanhar e a gente poder fazer um giro de debate. Não é correto tecer comentários sobre investigações em curso. Não é lei da selva. A Polícia Federal segue colaborando com o governo do Rio para elucidar os fatos, identificar e punir todos os envolvidos. Essa história ganhou muita repercussão e acabou entrando na seara política porque o irmão da deputada Sâmia Bonfim estava entre os médicos que foram assassinados. Agora, de que forma também que todo esse assédio em cima de um caso como esse possa prejudicar as investigações ou até mesmo fazer com que a polícia trabalhe fora do timing, a exemplo do que critica aqui Ricardo Capelli, hein, Luiz Felipe Dávila? As investigações precisam continuar. A fala do governador Cláudio Castro está correta, não é porque as quadrilhas resolveram a punição do modo deles, que é matar as pessoas, que para a investigação. Precisa entender o que aconteceu, porque é uma barbaridade o que ocorreu, principalmente a morte de 3 cidadãos. Agora, a questão que eu acho fundamental aqui, que a gente estava conversando sobre o ministro Dino, e tem a ver com esse caso, é qual é o plano que o Brasil tem, o que pode começar a estruturar para resolver a questão do combate ao crime organizado. Essa é a questão mais séria. E isso não é problema deste governo, esse é um problema recorrente de todos os governos. A gente teve governo da direita, da esquerda, e a criminalidade só cresce no Brasil, principalmente o crime organizado. Isto é inaceitável. E o crime organizado cada vez mais está permeando nas atividades legais. Ou seja, é um Estado mafioso. E a gente não pode tolerar isso, achar que isso é normal. Então não é só uma questão de punição, prender. Precisa ter um plano estruturado para combater o crime organizado no Brasil. O Brasil, como eu já disse aqui, hoje já é a maior rota de exportação de drogas do mundo. E isso não acontece do dia para a noite. Isso é um trabalho de muito tempo que mostra como está carcomida, corrompida as instituições no Brasil. E é isso que nós precisamos atacar, com inteligência, com informação, mas precisa ter um plano. E Perno, vi que você concordou bastante com o Dávila nesse sentido. Demais, porque, vejam, primeiro que esse problema, ele acontece de fato há décadas. Segundo, que aqui no Brasil se usa uma maquiagem que vai se tornando algo perverso para quem quer seriamente discutir e combater isso, que é o seguinte: nos últimos anos, até por conta dos investimentos que algumas polícias estaduais fizeram, em São Paulo aconteceu isso, o número, por exemplo, de homicídios ele cai. Mas isso não significa necessariamente que o ambiente vá se tornando algo mais seguro. Às vezes, o número de homicídios cai até por ordem dessas facções. Por quê? Porque, às vezes, é ruim para os negócios deles saírem matando por aí. Uma ficar matando integrantes da outra e tal. Porque eles também, olha que coisa maluca, eles também precisam de algum ambiente de segurança para continuar perpetrando as suas ações criminosas. Ou seja, então o sujeito que vende cocaína aqui na esquina, para ele é ruim se tiver um tiroteio aqui, porque aí a polícia vem. Então ele gostaria de alguma sensação de segurança para ele continuar encaminhando o negócio dele. Aí vem alguém e fala, puxa vida, agora está se matando menos. Bom, está se matando menos porque o crime, agora especificamente, ele não quer matar. Então, eu defendo, inclusive, que o Brasil importe especialistas para ajudar a tratar isso. Porque essa é a área em que o Brasil mais andou para... Porque, veja,
saúde, educação, transporte, você pode discordar de um monte de coisa, mas de vez em quando tem uma ideia boa. Em segurança pública, geralmente, o Brasil anda para trás. Agora, Gani, isso tem a ver também com aquela questão de política de Estado que acaba sendo encerrada conforme um governo sai e outro entra, quando, na verdade, deveria haver uma continuidade para que casos como este fossem menos frequentes. Diga. Perfeito, Evandro. Tem 3 séries, basicamente, de dados de criminalidade, de homicídio, e às vezes os números são um pouco divergentes. Mas me chama, por exemplo, a atenção que no ano de 2019 houve uma queda muito grande da criminalidade nas 3 séries pesquisadas. Então isso mostra algum indício de algo que foi feito ali enquanto o ministro era o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Ele reforçou algumas medidas nos presídios de segurança máxima. O está discordando de você talvez aqui sem nenhum tipo de pudor. Pois é, mas foi um fato. Houve uma queda em 2019 nas 3 séries, Piperno. Nas 3 séries. Foi uma queda pontual, porque em 2020 todas elas subiram de novo. Mas não subiu no patamar, não subiu no mesmo patamar que estava, né? Quer dizer, caiu 20%, não é que subiu depois 25%, não é isso que aconteceu. Houve uma ligeira alta em 2020, mas a queda em 2019 me chama muito a atenção. É um fenômeno a ser estudado ali. Sim. O que foi feito em 2019 que deu certo? E agora, Evandro, se a gente pega numa dessas séries aqui, houve uma diminuição da criminalidade no Brasil na média nesse ano, mas no Rio de Janeiro, aliás, no Sudeste aumentou. E quem puxou? O Rio de Janeiro, com um aumento de homicídios em 17,3%. Então isso mostra que é um Estado completamente falido. O Estado no Rio de Janeiro, ele não consegue entrar em áreas que são dominadas pelo tráfico. Eu e o Piperno, a gente discute muito privatização, se é boa, se é ruim, e aí vem o exemplo da Light. A Light não consegue entrar para resolver o problema do gato lá na favela. Por quê? Porque o traficante não deixa. Ele sabe que se um técnico entrar lá, ele pode morrer. Então, assim, é uma falência do Estado. Eu não saberia nem por onde começar, porque chegou a um ponto, Rio de Janeiro, numa situação lamentável, e tudo isso teve um início ali com o Brizola, viu, Piperno? O Leonel Brizola, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Acabou sendo nos anos 70, nos anos 70 o Brizola estava lá no exílio e já se matava. Eu recomendo para a nossa audiência um filme chamado Rio Babilônia, começo dos anos 80. Brizola nem era governador e o filme foi feito. E do que o filme tratava? Violência no Rio de Janeiro, criminalidade no Rio de Janeiro, porque isso é uma marca histórica. No governo militar, por exemplo, acontecia de tudo no Rio. Agora, aí alguém fala... Mas o governo Brizola foi muito omisso, Piperno. Foi muito omisso. Eu gostaria de comentar que quando o Estado não está presente... A gente entra numa viagem no túnel do tempo. No túnel do tempo, é verdade. Mas quando o Estado não faz uma boa prestação de serviço nas 3 áreas fundamentais, é aí que aparece ou o setor privado, ou a bandidagem, ou o narcotráfico. Quando nós temos falta de infraestrutura na educação, levam as pessoas ao crescimento da educação privada. Quando não tem uma boa prestação da saúde, crescem as pré-pagas, os planos de saúde privados. E quando tem um problema de segurança, aí a coisa é diferente. Se bem que se você pega, inclusive, a quantidade de gente trabalhando para agências privadas de segurança, é muita mais gente que as forças de segurança. Mas o que acontece nesses setores que são carentes de infraestrutura, as comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro? Aparece um narcotráfico. Como o Estado não se faz presente, vem a milícia para defender o cidadão do narcotráfico. O grande problema é que agora já está tendo boatos que a milícia está fazendo acordos com um comando vermelho. E aí, como vai ficar a segurança dessa gente que vive e mora nesses lugares? E essa sensação das 4 suspeitos que foram assassinados dá toda a sensação de que é um ajuste para que não se saiba quem mandou matar não os médicos, senão os milicianos. Luiz Felipe Dávila.
Não, é exatamente isso. É uma falsa paz. Ou seja, você tem paz para que o narcotráfico pode continuar cada vez mais com o seu trabalho. Isso não pode acontecer. Então, isso é um plano nacional. Esse não é um plano para o governador do Estado. O governador do Estado, a arma que está chegando no Rio de Janeiro, ela está entrando pelas fronteiras porosas do Brasil. Mas isso também passa por aquela continuidade política. Lógico, continuidade política, não há dúvida. Permaneça, ou seja, uma proposta que se entre, independentemente de quem assuma o cargo depois, que ela siga, ou seja, tem uma continuidade, né? Com certeza. Por isso que esse negócio da inteligência das polícias é muito importante. É compartilhar informação para que a gente possa combater o crime organizado. Então, assim, esse é um plano nacional coordenado com os estados. Mas se não houver um plano nacional, nós não vamos resolver a questão do crime organizado, que cada vez mais toma conta das atividades ilegais e legais. Em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em São Paulo, já estão infiltrados em lixo, em transporte, em outras áreas. E isso é muito ruim. Fala, Segré. Quando você tem um governo, independente da ideologia, que é denominado garantista, o problema é maior ainda. Porque a bandidagem interpreta que o Estado não vai contra eles, não vai penalizar a bandidagem porque são vítimas da sociedade desigual e tal. E isso está explicado com um resultado eleitoral. As pessoas que votam estando no presídios, mas maioritariamente votam por partidos de esquerda. Por quê? Porque sabem que... Mas é a prática, eu não estou inventando nada. É só pegar as pesquisas e as estatísticas. Por que isso? Porque sabem que vão ter muitas coisas permissivas através de governos que não são rígidos nas Agora, independentemente da ideologia, algum governo, sendo de direita ou de esquerda, conseguiu resolver o problema do Rio de Janeiro até agora? Não, mas aí tem outra questão. Mas espera aí, tem outra questão. Nós falamos sobre isso. A ADPF 635, que determinava que não podia entrar, não podia ingressar às comunidades, Polícia Federal e um monte de ações de segurança se não tivesse uma característica. Então ninguém vai avisar, estou indo assaltar, estou indo fazer um atentado, estou indo sequestrar alguém. Não, eu vou matar alguém, para que a pessoa vá. Também não teria tem que ter prevenção. Ou com a quantidade de pessoas inocentes que acabavam morrendo nessas operações? Mas quando você pega as estatísticas, não mostra isso. E etc., que acabam sendo atingidas por balas perdidas, entre aspas. Fala, Dávila. Não, o Rio de Janeiro tem um problema institucional, político muito grave. Nós temos, os últimos 4 governadores foram presos, o presidente da Assembleia é preso, o presidente do Tribunal... É um negócio inacreditável. Todo mundo que manda pegar a lista, não sobra um que não foi para cadeia. Então, assim, é um Estado que mostra o tamanho, o grau de, vamos dizer assim, de degeneração institucional que existe no Estado. Então, realmente, é algo muito complicado a situação do Rio de Janeiro. Fala, Piperno. O Rio de Janeiro já teve igló, já teve general comandando as forças de segurança do Estado. Há um aí que vive tentando ser candidato e tal, enfim, general, gente de alta patente. Não resolveu o problema. O Dávila falou um negócio que é assim, veja, o Rio de Janeiro, ele não produz cocaína, por exemplo. Então, o Rio de Janeiro, o Brasil, isso que o Dávila falou, virou uma rota, uma das principais rotas do mundo. E o Rio de Janeiro é uma das janelas do Brasil, desse mercado para exportação que o Brasil faz. Né? Do Rio de Janeiro sai para o mundo e, obviamente, abastece também os consumidores locais. Mas você vê, por exemplo, outro dia estava aqui a história do Agropó, que é lá no norte do país. A droga vem de fora, ela encontra a pista de pouso lá no norte, à vontade, um monte. Aí, essas pistas levam, inclusive, esse produto para alguns portos. E desses portos, isso é escoado para a Europa, lá para os Estados Unidos, e uma parte desce. A mesma coisa com armas. Fora a questão das fronteiras secas, exporta o interior de São Paulo, chega até o Rio de Janeiro. Então, esse sistema ele é poroso demais. Ele vai aumentando, porque as facções, elas vão expandindo seus tentáculos e começando a participar, já há muito tempo, de negócios legais. Eu quero aproveitar que você falou dos tentáculos das facções, porque o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também mencionou essa questão das milícias, relacionando-as às máfias. Vamos ver. Nós não estamos falando mais numa briga de milicianos traficantes. Nós estamos falando numa verdadeira máfia. Uma máfia que hoje é muito mais que outrora foi tráfico de drogas ou tráfico de armas. Uma máfia que verdadeiramente
tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços, inclusive no sistema financeiro nacional. Alangani, você concorda com o governador do Rio de Janeiro que acabou se transformando numa máfia que vai colocando os seus tentáculos, usando aqui esse termo do piperno, em todos os setores? Eu acho que a distinção que a gente faz é meramente semântica. Na prática, hoje, o jogo do bicho, a milícia e o tráfico de drogas, eles se misturam. Os milicianos, eles expandiram os seus negócios para o tráfico de drogas, da mesma forma que o tráfico de drogas também expandiu o seu negócio para o gatunete, para energia elétrica roubada, e na prática você já nem mais consegue fazer essa distinção. Agora, eu volto num ponto aqui, Evandro, que foi uma medida até relativamente simples, tomada durante o governo Jair Bolsonaro, cujo ministro era o Sérgio Moro. Por exemplo, o endurecimento da fiscalização nos presídios e transferência de traficantes para os presídios de segurança máxima e restringindo os celulares. Quer dizer, isso é uma medida relativamente simples, mas que acaba tirando o poder daquelas lideranças, que a gente sabe que muitos dos comandos, eles vêm dentro desses presídios. Então, a partir do momento que você corta essa comunicação, você já começa a dificultar o crime. Eu acho que é muito importante entender o que aconteceu no ano de 2019. Por que houve uma queda na magnitude quase de 20% na criminalidade em todas as séries pesquisadas? Eu acho que, pelo menos, é um ponto de partida. Vai resolver a situação? Não, é extremamente complexo. Eu concordo num ponto com o Piperno. A gente tem uma fronteira gigantesca e faz fronteira com os dois maiores produtores de cocaína do mundo, é o Peru e a Colômbia. Então não é uma situação trivial, mas tem que ter um começo, e eu acho que, entendendo o ano 2019, é um começo. Fala, Dávila. É isso que eu digo para você no plano nacional. Porque, por exemplo, fronteira lá tem Polícia Federal, tem Exército tomando conta das nossas fronteiras também, mas precisa ter a mesma inteligência, o mesmo núcleo de informação, Polícia Federal, com o Exército, com as polícias estaduais, tanto civil quanto militar, para começar a ter uma ação coordenada. Porque se você tentar aprisionar armas roubadas no Rio de Janeiro, já é tarde, já passou pela fronteira, já atravessou 2.000 quilômetros do país para chegar no Rio de Janeiro, ou para chegar em São Paulo, onde seja. Então, assim, precisa ter uma estratégia conjunta. E isso é que está faltando no Brasil hoje. Se a gente não tiver uma estratégia montada pelo governo federal, coordenando o trabalho com os governos estaduais, Polícia Federal e Exército, nós não vamos combater o narcotráfico. E como bem disse o governador Cláudio Castro, é a máfia. Isso aí está virando máfia. Essa turma financia a campanha política. Aliás, eu tinha uma matéria muito interessante sobre isso. Agora eles estão financiando estudo de direito. Quer todo mundo entrar também para ser não só advogado, mas para poder aparelhar também todos os poderes judiciários com pessoas simpáticas a essa máfia. Então, a situação é muito grave. Ainda dá tempo para reagir. Mas se a gente demorar muito, vai ser muito mais custoso para a sociedade.